salvo os irmãos na paz do Senhor, os irmãos em Cristo, né? Irmão católico, irmão evangélico, de outros ministérios. Meus irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra que está escrita no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 10 em diante. Uma palavra que até me deixa assim um pouco assustado, que fala assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. O que essa palavra quer dizer para nós hoje? Meus irmãos, muita gente está brincando de crente, muita gente está fantasiando de crente, mas nós sabemos que o diabo ele não brinca. O diabo ele não vacila, assim como o nosso Deus ele é sincero, o diabo também não brinca. Então, o apóstolo Paulo está nos orientando, e nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder. Então nós sabemos que um soldado para ir para a guerra, ele tem que estar preparado. A Bíblia conta lá no livro de 2 Samuel, lá que quando Davi tomou a mulher de Urias, tomou a mulher de Urias e mandou Joabe botar Urias na frente dos homens de guerra, na qual Urias não estava preparado. E qual que aconteceu? Urias foi morto, porque ele não estava preparado para enfrentar a batalha. Então Deus está nos orientando, né? Revestir de toda a graça de Deus e da força do seu poder. Porque a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra os principados do inimigo. Então nós temos um inimigo chamado Satanás, e ele não está sozinho. Ele tem o seu exército. Assim como tem o exército do Senhor à nossa direita, nós temos o exército de Satanás à sua esquerda. E o diabo não está brincando em serviço. E um soldado, para ir para uma guerra, para enfrentar uma guerra, ele tem que estar preparado, principalmente numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Quando eu vim para a igreja, na época quando eu vim para a igreja em 2005, que eu aceitei Jesus, então eu passei por regras. Eu fiquei ali como membros, fiquei sendo observado ali. Depois fui separado para ser Daniel. Daniel, o homem é chamado de Daniel, sou de oração. Mulher é Ana, né? Porque a Bíblia fala que Daniel e Ana são os exemplos de orações. Então eu fiquei assim ali sendo observado, fiquei como Daniel. Fiquei ali 2 anos orando, buscando e revestindo da graça de Deus. Mas por que eu estava ali naquele momento? Porque eu estava me preparando para mim poder resistir os dias maus. Quando viram que eu tinha cumprido a minha meta de 2 anos, e eu já recebia unção para obreiro. Por que eles me ungiram para obreiro? É porque eles sentiram, o Espírito Santo de Deus tocaram neles e sentiram que eu já estava preparado espiritualmente para enfrentar as batalhas celestiais, para enfrentar os perigos celestiais. Passado alguns tempos, eu fui ungido como obreiro cooperador. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: oi pastor, eu nem gosto de ser chamado de pastor. Eu falo: não, eu sou obreiro cooperador. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que revestir de toda a graça e de todo o poder do Senhor. Revestir como?
no jejum, na oração, na santidade, na sinceridade, tudo aquilo que nós podemos fazer correto, para nós não deixar brecha para Satanás, nós iremos fazer. Fugir das más companhias, fugir dos maus ambientes, procurar estar sempre correto, porque o diabo, ele é acusador. Tudo aquilo que você faz de errado, o diabo, ele arruma um meio de te acusar. Ou ele vai até o trono de Deus para te acusar, ou ele arruma um tipo de uma embira para tentar te envergonhar diante das pessoas. E nós temos que estar preparados, porque nós chegamos numa igreja, nós chegamos num ambiente, nós não sabemos com o que nós vamos deparar pela nossa frente. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ser envergonhados. O nosso ministério vai ser, detonado. Por isso que o apóstolo Paulo diz: revesti-vos no Senhor e na graça do seu poder. Eu vou contar para os irmãos. Eu, quando ainda era Daniel, nem era ungido obreiro, era Daniel. Uma irmã me convidou para mim numa igreja pregar lá no bairro Planalto, na cidade de Viamão. Então, e eu fui nessa vez e fui várias vezes, não foi só essa vez não. Aí cheguei lá, tinha as irmãs lá, irmãs que, nem sei, achei quase não tinha irmãos, só tinha mais irmãs. Eu fui lá, preguei a palavra de Deus, orei pelos irmãos. Na hora que eu estava encerrando o culto, então a gente tem o costume de orar por posição de mãos, né? Aí os irmãos já tinham saído, os obreiros já tinham saído lá, não tinha nenhum irmão obreiro lá. E eu estava no altar e chegou um varão assim que parecia, o corpo dele assim parecia o Mike Tyson. Olha, eu tenho 1,92 m de altura, para mim olhar para ele eu tinha que levantar a cabeça. E ele chegou para mim e falou assim: irmão, ora para mim aí, para mim ser selado pelo Espírito Santo. Falei: tudo bem. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele que eu orei, não foi o Espírito Santo que pegou ele para selar, não, foi o outro fulano. E eu pensei: Jesus, e agora? Eu sou apenas um Daniel, recém eu estou gateando na presença do Senhor. E aquele bicho dava urrado, e ali na minha frente. E eu pensei: meu Jesus, e agora? Mas no mesmo tempo eu já pensei: mas eu vou usar a autoridade de Deus que está na minha vida. Vou usar a autoridade de Deus que está na minha vida para mim poder repreender esse demônio. Levantei, fiz a minha oração e levantei minha mão e falei assim: sai dela em nome de Jesus. Quando eu falei, o camarada deu aquele pulo assim. Aí ele chegou: oi, irmão, tudo bom? Eu falei: é o seguinte, você tem que buscar mais a Deus, servir mais a Deus. Né? Você sabe que o inimigo não brinca em serviço, o inimigo quer te destruir. Então vamos buscar mais a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos com o que nós vamos deparar na nossa frente, porque o diabo, ele é traiçoeiro. Quantas vezes você chega a notícia e fala assim: o pastor fulano se matou, o pastor fulano se suicidou, o pastor fulano fez isso, fez aquilo. Agora eu faço uma pergunta para você. Você chega numa tribo de índio. Se o índio vê o cacique botando corda no pescoço, o cacique dando tiro na cabeça, o cacique se matando, como é que vai ficar a fé daqueles índios se ele vê que o seu líder
Se o seu próprio líder está se acabando, está se destruindo, o seu próprio líder está mostrando que não tem mais jeito, como é que vai ficar a fé desses índios? E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor chamou para nós ser testemunho dele, ser representante dele aqui na terra. Nós somos soldados para representar nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Nós somos autoridade eclesiástica. Existe autoridade da terra e nós somos autoridade eclesiástica. Porque as autoridades da terra é para combater o crime da terra. Tudo aquilo de ruim que acontece na terra, mas nós somos soldados para combater o crime espiritual, para combater o inimigo que usa aquela pessoa para fazer destruição. Por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue, mas contra os principados do inimigo. Quantas pessoas que dizem assim, bandido bom é bandido morto. Essa pessoa ela não tem noção do que ela está falando. Porque se ela ler lá no livro de Efésios, o livro de Efésios vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue, mas contra os principados do inimigo. Gente, toda alma é boa. Toda alma é boa. Quando ela aproxima de Deus e dá lugar para o Espírito Santo entrar na vida dela, ela se torna pessoas boas, pessoas aprovadas. Mas quando ela afasta de Deus, que o inimigo entra nelas, elas se tornam as pessoas terríveis. Mas nós não temos que ter medo daquela pessoa. Nós temos que ter medo daquilo que está usando aquela pessoa. E como é que nós vamos vencer aquilo que está usando aquela pessoa? É dobrando o joelho, é orando, é intercedendo, é jejuando, é pedindo a Deus para ter misericórdia, para repreender aquilo que está na vida daquela pessoa, destruindo aquela vida, tentando levar aquela alma para o inferno. Agora eu te digo, quantos pais de família que estão hoje nos presídios, mães de família que estão nos presídios, que hoje estão arrependidos do que foi cometido, que pensou assim, não, se eu tivesse pensado antes de eu cometer aquele delito, hoje eu não estaria aqui. Mas o adversário, quando nós estamos do lado dele, ele não dá tempo para nós pensar. Ele age rapidamente, para que o homem não tenha tempo para pensar, para que o homem não tenha tempo para refletir. Mas o Espírito Santo de Deus, não. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento. Quantos desaforos eu já levei para casa? Eu posso falar de apanhar na cara, não, mas quantos desaforos eu já levei para casa? Quantas humilhações eu já aguentei? Mas aquilo ali era as pessoas, não. Era o próprio inimigo usando as pessoas. Para quê? Para tentar me afrontar. Para tentar me afrontar, para que eu fosse fazer algo que não devia. Para quê? Para parar no presídio. Para parar na penitenciária. Para parar numa cadeira de roda. Para parar na sepultura. Mas o Espírito Santo de Deus sempre me orientava, fica tranquilo que o Senhor é contigo. E cada dia que passa, eu procuro sempre orar, buscar a Deus pelas madrugadas. Por isso que a Bíblia nos ensina, nos demais, irmãos meus, revesti-vos no Senhor e na graça do seu poder. Porque se você revestir no Senhor, revestir na graça do seu poder, você vai vencer qualquer obstáculo que surgir na sua frente. Entendeu? E para de ficar preocupando com coisas materiais. Preocupa em buscar algo espiritual. Esquece das coisas materiais.
Porque o Senhor já prometeu lá na palavra dele, lá em Mateus 6, capítulo 33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará. O Senhor também fala ali no livro de Salmo 30, acho que é 37, se eu não me engano, é versículo 5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Mas vamos revestir na graça do Senhor, vamos revestir na graça do seu poder, porque o Senhor manda nós preparar não para o melhor, mas sim para o pior, para que possamos resistir os dias maus, porque quando vier o mal, quando vier os dias difíceis, nós estamos preparados para encarar a peleja, para encarar a batalha. Vou dar um exemplo. Você vai mexer com um produto que tem caco de vidro, você vai usar a luva de raspa. Você vai mexer com esmeril, você usa o óculos. Você vai entrar num lugar que tem barulhento, você usa o plug de ouvido. Você vai mexer em algo que tem caco de vidro, prego, essas coisas, você vai usar botina. Vai mexer em algo que faz faísca de fogo, usa o avental. Quer dizer, você está revestido, só que aí você está revestido na parte material, mas Deus manda nós revestir na parte espiritual, porque quando o inimigo vier com a tua astúcia, nós estamos preparados na presença do Senhor, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Receba essa palavra no nome de Jesus Cristo e que Deus vos abençoe. E se vocês gostarem, inscreva no canal, compartilha, entendeu? Deixa seus comentários, que eu vou ficar muito satisfeito, que eu estou aqui para... Às vezes o Espírito Santo de Deus me ensina, eu não sou sábio não, mas eu busco sabedoria de Deus, eu peço o Espírito Santo de Deus para me dar entendimento, para me dar sabedoria, para mim poder transmitir para as pessoas, mas também preciso aprender de vocês também. Deixe seus comentários, que Deus abençoe.